quem é ginecologista com certeza já viu o Nilson em monte de lugar, né? Porque ele é uma pessoa extremamente conhecida entre os ginecologistas, porque pela carreira brilhante dele, de ter feito toda a formação dele na USP, inclusive chegou até a livre docência, hoje é professor associado, quer dizer, toda essa carreira, tem livros publicados, um monte de. Se for enumerar aqui, a gente vai ficar até amanhã falando do seu currículo, né? Nada como ter Aí, tempo. além disso, todo mundo conhece ele do meio ginecológico, porque ele foi presidente de um monte de sociedades, né? Inclusive até internacionais. Então, é alguém que, eu até brinco com ele, se ele fosse candidato a vereador, ele ganharia. Se fosse deputado, também. Daí para frente. Mais do que isso, acaba sendo perigoso, né? Mas consegue, Aí, mas beleza. conseguiria. É um perigo. E- Então, Nilson, e aí? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem com você, Jorge? Hoje, Tudo bem. felizmente, deu para ocorrer, não sei o que aconteceu aquele dia, mas hoje está resolvido. Felizmente. Muito bem. Então, Nilson, vou então fazer umas perguntas para você. Então, hoje o que ele vai falar é sobre limite da fertilidade, né? E eu vou falar umas perguntas aqui, né? Que é interessante porque hoje, cada vez mais, as mulheres estão postergando a maternidade, todo mundo sabe disso, né? E aí, então, a gente vai tentar fazer uma conversa aqui de tentar alertar as pacientes para que ela chegue no momento com saúde e também conseguir detectar, eventualmente, se ela está chegando no seu limite da fertilidade, né? Então, a primeira pergunta seria assim: quais as causas da diminuição da fertilidade com a idade? Primeiro servido a vocês todos um cafezinho. Cafezinho sempre é bom. Então, meu ponto de vista, a maior causa, o maior fator de infertilidade, no caso da mulher, é a idade. Né? Conforme eu já falei um outro dia, lamentavelmente, por incrível que pareça, o maior número de folículos ovarianos, e cada folículo tem um óvulo, é quando essa menina está dentro do útero da própria mãe, com 20 semanas a 24 semanas de gravidez. A partir daí ocorre um processo de desaparecimento, que se chama atresia. E quando ela tinha 24, até 24 semanas, ela tinha 5 a 7 milhões. Quando ela nasceu, dos 5 a 7 milhões, ficou 1 a 2 milhões. Quando ela teve a primeira menstruação, sabe quanto? 400 mil folículos. Com 38 anos, se estima em torno de 30 a, no máximo, 40 mil folículos. Então, é um processo de desaparecimento. Então, portanto, o que eu poderia falar? A maior causa de infertilidade é a própria idade. E os hábitos modernos, sociais, né, que faz com que a mulher tenha múltiplas funções, ela luta no mercado de trabalho para conseguir, do ponto de vista funcional, laboral, uma posição melhor, tem múltiplas atribuições, né, administração do lar, tudo isso ela posterga. Só que muitas vezes, quando ela lembra, já é um momento bastante crítico. O melhor momento de fertilidade, essa é a verdade, é duro falar isso, é entre 18 a 24, 25 anos. Esse é o período ímpar, que é o que acontecia no passado. Só que a mulher moderna hoje, isso é praticamente impossível, né? Vida universitária, trabalho, tudo. Então ela posterga. A partir dos 35 anos, o declínio começa a ser bastante maior. Então, o que a gente recomenda? Que tente engravidar até os 35 anos. Esse é o suprassumo do ideal. A partir dos 38 anos, o declínio é mais acentuado. Não é que vai tudo bem, de repente é uma cachoeira, cai. Não. Ele vai tendo uma descendência, né? Uma curva, uma descendência caindo. E a partir dos 38, o número de folículos, conforme eu falei, é bastante pequeno. Cada folículo tem um óvulo, né? Então, esse é um grande problema. Então, esse é um ponto muito importante. Outros pontos que são importantes a mulher adquiriu hábitos também masculinos, ruins, né? Que seria o fumar. A mulher passou a fumar bastante. Ingestão de bebida alcoólica, estresse pela atividade de laboral, de administração da casa, libera muito cortisol. Às vezes dorme menos, libera mais cortisol, dificulta a gravidez, pode ter alterações
inclusive de tireoide. Então, todos esses fatores levam a isso. Um outro fator que vem se falando, sempre se falou, mas vem se falando muito mais, de forma muito mais abrangente nos dias atuais, é o problema genético. Então, por exemplo, quando uma mulher tem 24 anos, 24 anos, 25 anos, a chance dela ter uma criança com síndrome de Down, eu vou dar taxas médias, em torno mais ou menos uma criança em cada 1.100 que nascem vivas. Quando ela tem 35 anos, é uma para 280. 40 anos, 1,2. 45, 3. 48, 6%. Então, os números, você fala, puxa, aumenta bastante, mas a grande maioria ainda seriam crianças normais. Se eu multiplicar todos os fatores genéticos, eu posso multiplicar esses números aí por 3 a 6. Então, os índices vão aumentando bastante. Então, ou seja, eu acho que uma primeira mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte: se você deseja realizar o sonho da maternidade, o supra-sumo seria dos 18 aos 25 anos, o que não é factível. Mas já passou, muita gente já eu vou ser passou, hein? atropelado amanhã, né? O que Uhum. não é factível. Então, tenta engravidar, se possível, antes dos 35 anos. Aí seria muito bom, bem-vindo, tranquilo, sossegado. A partir daí, as taxas vão reduzindo de forma mais pronunciada. Isso acontece. É bastante interessante, tem várias tabelas assim, mostrando idade, tendo 2 relações sexuais por semana e aumento da idade com 3 relações ou 2 relações, o decréscimo é bastante pronunciado. Então, essa é a primeira mensagem. Você falou em alteração genética e tal. É uma coisa que as mulheres devem se preocupar com as alterações genéticas, devem se preocupar que talvez vá nascer um nenê com um problema, ou, lógico que evidentemente tem uma preocupação, mas é uma coisa que ela deve ficar neurótica em relação a isso, no, no- em relação a ter, ela tem que ficar com medo, 35 anos, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, ou... 35 anos é mais ou menos, para a síndrome de Down, que é mais frequente, é uma para 280. Uma em 280, quer dizer, é um número pequeno. Se eu multiplicar por todos, talvez vai dar assim próximo de 1%. Então, eu acho que ela não tem que ficar neurótica e se preocupar. É um número pequeno, ou seja, de 280 para síndrome de Down é 1 em 280, ou seja, 279 não tem nada. Quem é Uhum. maior? 279 é 1. Eu gosto de ver do ponto de vista otimista. Esse é o primeiro problema. Outra coisa, a natureza, o Supremo fez tudo extremamente bem feito. Por Uhum. quê? Qual é a taxa de abortamento numa mulher com 20 anos? É 10%. 25, 30 anos. Em torno pode chegar até 15%. Com 40 anos, é ao redor de 40%. 45 anos é pelo menos 50%. Né? Então, então, tem algumas importâncias aqui. Ou seja, o que eu quero dizer assim, à medida que aumenta a idade, a fertilidade reduz. Os problemas genéticos aumentam e a natureza tenta eliminar o que é ruim, aumentando a taxa de abortamento. Né? Por outro lado, a camada interna do útero, ela chama endométrio. Né? No ciclo menstrual, quando a mulher menstrua, essa camada é como se ela descamasse. É como se você passasse a dormir, tipo, num piso sem colchão. À medida que o ciclo vai ocorrendo, o ovário vai produzindo os hormônios que vão preparando essa camada para o momento que tem a ovulação, que em geral ocorre 14 dias antes da provável menstruação, ou seja, uma mulher que tem um ciclo menstrual de 30 dias, a ovulação ocorre 14 dias antes, 30 menos 14, ela vai ovular no 16º. Essa camada está bem preparada. Essa camada bem preparada que é o endométrio, à medida que aumenta a idade, também ela não se torna tão receptiva. E, portanto, esse é um outro fator. Outros fatores são aqueles também que eu falei, né? De hábitos como fumar, beber, o estresse, que aí não é um hábito, né? É o estresse da vida moderna, tudo é para ontem, ontem. Esse objeto, que eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, tal de celular, que a gente pensou,
ele deixa todos nós estressados. O número de WhatsApp que a gente recebe por dia, o número de coisas é um negócio maluco. Então, e a gente tem que trabalhar, né, tudo isso. As lives que são cada vez mais gostosas, que é a melhor forma de aprendizado, cada um tomando o seu cafezinho, a sua água, é fantástico, né? E as trocas de ideias são fantásticas, mas toma muito tempo e o dia continua até hoje com 24 horas, ele não aumentou, né? Então, são todas situações que deterioram bastante. Então, isso que você falou é importante, né? Que o que acontece com as pacientes, elas chegam na clínica de reprodução humana, no caso, para a gente, com 38 anos, né? Nessa idade, todo mundo sabe que existe uma menor possibilidade de engravidar. Aí, o Nilson estava falando a questão das perdas. Realmente, a natureza é sábia, acaba eliminando. Então, é por isso que também a fertilização in vitro muitas vezes não dá certo. Não é que não dá certo, ela dá certo, implanta, só que aborta, porque uma boa parte, na verdade, o embrião ia dar origem a um nenê com problema, a natureza acaba eliminando, porque ele não é tão forte, acaba perdendo, e além do que aquela questão do endométrio, que o Nilson também falou, que pode ser uma causa, e dentre outras tantas coisas, que ele também frisou bem, a questão de hábito, estresse, todas essas coisas acabam diminuindo a fertilidade. Agora, teria como a gente saber, Nilson, o limite da fertilidade dessa mulher? Como é que a gente poderia quantificar? O que a gente poderia fazer? Orientar as mulheres? Então, será que eu estou tendo abortamento, está passando a menstruação? Então, será que isso seria causa de diminuir, que está chegando perto do meu limite? Como que ela pode ser um sinal de alerta de que é bom ela cuidar disso, porque o tempo não é somente a idade, a gente sabe que tem outros fatores também. E o que Então, eu você... acho que você tocou num ponto nevrálgico muito importante, né? Então, o que eu falo, o fator mais importante é aquele que a própria pessoa sabe. Quantos anos eu tenho? 39. Eu já sei, eu posso falar para ela, sua chance diminuiu muito, comparado quando você tinha 30 ou 35, diminuiu muito. Então, esse é um fator que eu não preciso de exame. Eu não tenho nenhum exame que pode determinar, fazendo hoje, ela com 35 anos, com quantos anos ela entrará em menopausa. Que a partir daí fica praticamente quase, a possibilidade é gigantescamente pequena. Tá? Mas eu tenho exames que eu posso predizer a fertilidade. Eu não posso predizer a idade de menopausa, mas eu posso predizer de redução de fertilidade. Quais são? Hormônio antimileriano, que ele, quando extremamente baixo, ele mostra que a possibilidade de gravidez está baixa, comprometida. Outro, um ultrassom feito no primeiro, segundo dia da menstruação, né? Para ver folículos antrais, que à medida que quanto maior o número de folículos, lembrar que folículo ele contém o óvulo. E para ter a gravidez, a mulher fornece o óvulo e o homem o espermatozoide. Desculpa falar, mas é que tem pessoas, né, lógico, não médicas, nos assistindo. Então, se tiver poucos folículos antrais, existe uma possibilidade de infertilidade. Um outro marcador que não é tão bom para isso, ele é mais para menopausa, é o FSH. O que é FSH? FSH é a abreviação do inglês de hormônio folículo estimulante, que a abreviatura do inglês ficou FSH. Ele é produzido pela hipófise, ele é estimulado, né? A hipófise é estimulada por uma outra glândula cerebral que chama hipotálamo. Ela produz um hormônio que vem na hipófise, estimula a produzir o FSH. O FSH estimula os folículos que estão contidos nos ovários a crescer. À medida que ele cresce, vai produzindo hormônios que vão tornando o endométrio, que é aquela camada interna do útero, como se ficasse um colchão receptivo caso ocorra a gravidez, e vai ocorrer a ovulação 14 dias antes da provável menstruação. Então, quando o FSH, para alguns acima de 8, para outros acima de 10, que é 8 ou 10, a dosagem tem que ser feita, de preferência, no início do ciclo menstrual. Então, deve-se pedir a dosagem do FSH do primeiro ao quarto dia. Se ele tiver acima de 8, para outros acima de 10, essa fertilidade provavelmente está reduzida. Não é menopausa. Menopausa é quando ele está em torno, acima de 30, né? Em unidades internacionais por ml. Então,
Então é isso. Então, tem esses marcadores, quer sejam hormonais ou por ultrassonografia, que pode detectar a redução da fertilidade, né? E é aconselhável que se faça isso. Agora, eles não servem para menopausa. Uma outra coisa, Jorge, que está me ocorrendo aqui agora, é que não é infrequente, a mulher chega e fala assim, é, é, escuta, por exemplo, eu tomo pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional não vai me levar a mais infertilidade? Eu ouço, às vezes, duas notícias. Uma assim, fala, bem, se eu tomo a pílula, eu não ovulo, então significa que eu perco menos óvulos e eu vou ter menopausa mais tardiamente. Lê do engano. Se fosse assim, cada uma das minhas duas avós nunca tinha entrado em menopausa. Cada uma delas teve apenas 18 filhos. Mas a amamentação deve ter menstruado 30 vezes na vida, né? Então, não economiza óvulos. Os folículos, eles vão regredindo, tendo esse desaparecimento, quer ela esteja grávida ou não. Então, isso é uma coisa bastante importante, né? E a paciente que toma pílula, outra pergunta ela não me traz infertilidade? Não, a pílula, a usuária de pílula, tem vários estudos, principalmente feitos nos Estados Unidos, em grandes populações, com acima de 110 e 180 mil mulheres, no caso do colégio britânico, né, de clínica médica, né, mostrando que quem toma pílula tem menos endometriose, que é uma causa hoje importante de infertilidade. Quanto maior o tempo de pílula, talvez menor o risco, e, portanto, ela tem uma fertilidade maior. Tá? Então, isso é importante, porque a pílula ela é a mãe de todos os problemas. E, ao contrário, quando você pega vantagem e desvantagem, a vantagem é muitíssimo maior do que o risco, né? Então, mas em termos da fertilidade, a usuária de pílula, ela tem uma tendência, no geral, comparando do grupo de usuário, de mulheres que tomam pílula, com o número que não toma, as que tomam têm uma fertilidade maior. A pílula não leva à infertilidade, isso é importante que seja dito. Isso aí realmente é um mito, né? Que as mulheres acham que se tomar pílula pode economizar óvulo, que tomar pílula pode prejudicar. Na verdade, são mitos, não é bem a verdade, né? Uma coisa que você falou importante também do antimileriano é o seguinte, né? É, a mulher chega com o antimileriano, que é aquele hormônio produzido pelo ovário, que vê se a paciente tem um potencial reprodutivo grande ou não. Aí ela chega com o antimileriano alto, ela acha que sempre vai ser alto. A gente tem um ponto, para isso precisa ter dois pontos, fazer uma reta, né? Então, pode ser que vá cair, né? Então, às vezes a paciente também tem um antimileriano baixo, e não significa que ela vai chegar na menopausa mais precocemente, pode ser que ela demore mais tempo também. Então, para você ter uma ideia dessa evolução, é importante você fazer uma evolução, uma dosagem periódica. Outro dia mesmo teve uma paciente que eu atendi, que ela tinha antimileriano absolutamente normal 2 anos atrás, agora está zero alguma coisa. Então, abaixou drasticamente. Por outro lado, tem paciente que está com antimileriano baixo e continua baixo, continua e passa por anos dessa forma. Então, é outro mito de que fazer uma dosagem só é suficiente. Não é suficiente, não. Acho que tem que fazer uma periodicidade. Você saberia dizer, Nilson, qual que seria essa periodicidade de fazer uma checagem do potencial reprodutivo? O que você acha ideal? Tem uma noção disso? Então, Jorge, é difícil dizer, né? Por exemplo, no Brasil, eu vou falar outra coisa para tentar depois a gente abordar esse problema. Qual é no Brasil, 1,2% das mulheres tem menopausa precoce. O que é menopausa precoce? É quando ela ocorre antes dos 40 anos. Qual a idade normal que ocorre? Entre 48 a 50, 51 anos. O que é menopausa tardia? Acima de 55 anos. Ocorre em torno mais ou menos de 0,8%. Né? Então, uma mulher que vem com ciclos menstruais normais, eu acho que, no meu ponto de vista, não deve fazer nada. Se ela começar a ter um ciclo mais curto, é provável que possa estar acontecendo duas coisas, né? O FSH está elevando, com isso ele faz o folículo do ovário, que é o que contém o óvulo,
eu sou repetitivo, mas é para fixar, que cresce mais rápido e, portanto, o ciclo que era, por exemplo, de 30 dias pode passar 26, 25. De repente pode ser só um ou outro episódio, mas de repente pode ser mais frequente. Outras vezes o ciclo que era regular, tipo 28 a 30 dias, pode ficar com 40, 45 dias. Provavelmente é sinônimo de que não está ovulando, né? Por que que não está ovulando, né? Tem que ser, talvez, investigado. A falta de ovulação hoje é bastante, uma forma bastante fácil de ser corrigida, desde que não seja falência ovariana. Então, esse é um caso que eu acho que tem que pedir, né? De repente, também uma outra coisa que acontece, ela tomava uma pílula anticoncepcional, na forma normal, tinha suas menstruações, o ciclo regular. Aí ela para a pílula, ela vai passar, às vezes no começo pode ter uma irregularidade, pode ter ausência de menstruação por 1 ou 2 meses, mas depois pode voltar a ciclar. Mas às vezes ela vai ter um ciclo irregular, que na verdade seria o ciclo dela se ela não tivesse tomando a pílula. Então aí é melhor investigar a fertilidade dela. Então, no meu ponto de vista, uma mulher que não esteja utilizando hormônio nenhum, esteja com ciclo regular, em geral eu não faria nada, desde que ela não esteja com uma idade já, por exemplo, mais elevada, 38 anos ou não, né? Aí se ela fala, olha, doutor, eu não pretendo engravidar agora, eu estou com 35 anos, eu entrei numa nova empresa, estou num cargo importante que eu queria, preciso postergar em 2 anos. Eu acho que aí é aconselhável. Então, eu acho que não tem uma regra geral, no meu ponto de vista. Cada caso é um caso. Olha, eu estou agora com um companheiro, ou casei, a gente só daqui 3 anos, mas eu tenho preocupação com a fertilidade. Eu acho que tem que fazer uma avaliação. Porque senão depois ela pode te culpar que, na verdade, ela te colocou a preocupação e você não fez nada. E, de repente, vai que ela seja uma dessas 1,2% de menopausa precoce, né? Então, eu acho que aí é um caso que tem que ser investigado. Deixa eu fazer uma pergunta técnica, né? Você falou assim que as pacientes ela começa a ter uma alteração menstrual, isso pode se sinalizar que talvez esteja chegando próximo da menopausa ou precoce ou oportuna. O que você acha das mulheres usarem aquele kit para ver a ovulação? Aquele kit que usa na urina. O que você acha daquilo lá? Que é para uma maneira dela ver se ela está ovulando ou não, até para predizer que pode ter a falta da ovulação. O que você acha? Então, eu acho, e isso é uma coisa boa, essas coisas são boas nos Estados Unidos, né? Eles têm, custa barato. Eu acho que ela é uma coisa simples, ela não tem uma fidelidade, né, tão grande quanto Uhum. uma avaliação feita pelo Jorge, mas eu acho que é uma forma muito boa. Ela dá uma pista. Se começar a mostrar que não tem ovulação, não tem, né? Não tem, porque ela serve para momento da fertilidade, né? Se Uhum. mostrar que não está acontecendo, eu acho que ela tem, sim, eu acho que ela tem que fazer uma investigação, ela tem que ser olhada. Então, essa é uma forma simples que ela pode fazer indo na farmácia e comprando. E tem outros marcadores também, né, Jorge? Uma Uhum. menopausa precoce, uma das grandes causas é que é doença, muitas vezes autoimune, como é muitas vezes na endometriose. Então, ela tem uma tiroidite de Hashimoto. Olha, eu sou jovem, eu pretendo engravidar mais para frente, mas tem a preocupação. Eu acho que tem que, talvez, fazer uma avaliação. Então, por isso que eu falo, são múltiplos os fatores, né? E agora eu acho que é importante que ela, em conjunto com o parceiro ou parceira, toma as decisões, mais ou menos, de quando pretende, né? Para não ficar postergando, né? Porque tem algumas mulheres, lamentavelmente, bem, eu quero daqui 2 anos, chega daqui 2 anos, não. Infelizmente, agora não dá, né? E colocar para ela, olha, quem decide, a decisão é sua, né? A última palavra é minha, sim, senhora, mas eu tenho que te falar a verdade, né? Você está postergando, você já tem 37 anos, você tem que lembrar, se você deseja ser mãe, talvez não dá para postergar tanto. Então, vamos tentar ver a questão da sua fertilidade, né? E a depender como for, talvez colocar
a vitrificação ocitária, né? Guardar os óvulos para momento propício, porque não dá para ir empurrando com a barriga, porque isso são coisas definitivas, né? Uhum. Agora, falando dos limites da fertilidade, tem aquela menina que está começando a vida, inclusive a vida sexual, que tem todo o futuro pela frente, e ela sempre sonhou ter filho no futuro. O que que essa menina poderá fazer ou evitar para ter uma possibilidade de aumentar a sua chance de engravidar no futuro ou de não prejudicar ela no futuro para ter um filho? Quais são os cuidados da menina que está começando a sua vida sexual, ou se não, sei lá, várias coisas que ela está fazendo? O que você aconselharia? Eu acho que, primeira coisa, eu acho que se ela não tomou a vacina do HPV, dos 9 aos 13 anos, eu acho que é importante lembrar que no início são coisas importantes que às vezes a pessoa não se lembra. Faz a questão da vacinação, lembrar que no início da vida sexual a chance de contaminação com a HPV é muito grande, é normal, o próprio organismo dela vai resolver sozinho, é importante. De repente, se ela não tomou vacina, tomar, né? Por que isso? Isso é muito importante por uma razão. De repente, pode ser contaminada pelo HPV 16 ou 18, que são mais propiciam a somatória dos dois, já 70% de possibilidade do câncer do colo do útero. E, de repente, fazer uma cirurgia, mesmo uma cirurgia minimamente invasiva, uma conização, e, de repente, pode ter as intercorrências, né? Às vezes depois, quando desejar engravidar, mas teve o colo do útero não conseguir segurar a gravidez, que a gente chama isso de incompetência do colo do útero, ou istmo cervical. Então, acho que essa é uma primeira medida. Colocar os hábitos saudáveis, né? As meninas mais jovens, eu vejo hoje que elas fumam bastante. Então, eu acho que seria bastante importante os hábitos, né, mais saudáveis, como, de preferência, não fumar, beber, talvez, não exageradamente, ter uma qualidade de vida melhor, com alimentos melhores. O fast food é bastante importante. Lembrar a obesidade. O sobrepeso já aumenta bastante a infertilidade, o sobrepeso. E a obesidade aumenta muito a infertilidade. Uma mulher com índice de massa corpórea acima de 30, em geral, ela tem 3 vezes mais infertilidade do que uma mulher que tem índice de massa corpórea normal. O que é índice de massa corpórea? A gente chama a divisão do peso em quilogramas. Por exemplo, uma mulher tem 60 quilos, então eu vou dividir o peso dela, 60 quilos, pela altura em metros ao quadrado. Doutora, eu tenho 1,70 m, né? Então, eu divido 60 pela a multiplicação de 1,7, que é a altura dela em metros ao quadrado, né? Então, isso é bastante importante. Se for até abaixo de 18, é magreza. Se for 18 até 24,9 é normal, 25 a 29,9 é sobrepeso, acima de 30 é obesidade. Então, uma obesa tem maior risco de infertilidade, principalmente por causa anovulatória, porque o hormônio masculino, que a mulher também produz, numa magra a conversão é de 1% para o hormônio feminino, e numa obesa essa conversão pode chegar a 7%. Então, isso pode dar muito mais infertilidade. Então, aconselhamento não aumentar muito o peso, né? Ter hábitos saudáveis e se não pretende engravidar. E tem um relacionamento sexual, seria adequado um método contraceptivo bastante eficaz. E a depender do método, esse método, inclusive, pode melhorar a sua fertilidade, né? Então, no caso, os métodos hormonais, né? Uhum. Agora, você falou em obesidade, né, que pode comprometer a fertilidade e também pode provocar algumas alterações, até em termos de gravidez inicial. O que mais que a mulher pode fazer, além de emagrecer, se ela pretende engravidar futuramente? Quais são os cuidados que ela deve tomar
para que ela tenha uma gravidez mais saudável, vamos dizer assim? Quais são suas orientações em relação a isso? Então, uma outra coisa que eu não falei, que está relacionado também à pílula ou qualquer método que tenha hormônio, quer seja a pílula combinada ou então a pílula só de progestagênio, é que às vezes a mulher tem, ela tem que eu chamo de monogamia seriada, né? Ela tem hoje um parceiro, daqui Vamos brincar com isso 2 semanas, um mês ela tem um outro, e não usa um método de tipo um preservativo feminino ou um preservativo masculino, né? Camisinha feminina ou camisinha masculina. Então ela pode ficar mais sujeita a doença sexualmente transmissível. E um episódio de doença sexualmente transmissível, né, que pode levar, chama doença inflamatória pélvica, se ela tiver um episódio, a chance de levar obstrução da trompa é próxima de 18%. Se ela tiver 2 episódios, é em torno de 34%, 35%, mas 3 episódios já chegam a 54%. Então, isso seria uma coisa importante, né? Então, seria bom ela se precaver, ter relacionamento sexual com um método chamado de barreira, né? Que o ideal seria ou a camisinha feminina ou a camisinha masculina, preservativo feminino ou masculino. Eu acho que isso é outra coisa bastante importante. No caso dos métodos hormonais, eles tornam o muco cervical hostil e não permite a subida de bactérias para o interior do útero e interior da trompa. Então, isso também seria uma outra vantagem, né? Os hábitos saudáveis, que eu já mencionei. Se tiver alterações de ciclo, ir ao ginecologista para fazer a avaliação, importante. Eu acho que isso é bastante importante. E, de repente, se tem doenças genéticas na família, né? Eu acho que aí procurar para fazer uma avaliação, né? Que são coisas bastante importantes. E uma medida muito simples hoje é obtida pelo próprio celular, um desses aplicativos para ver menstruação, né? Menstruação. Então, ela coloca e ele vai mostrar como é o ciclo dela. Se tiver muito irregular ou está tendo uma alteração importante, avaliar. Um outro ponto que eu não falei, que eu estou deixando por último, é, por exemplo, se ela tem cólica menstrual. Se ela tem cólica menstrual mais intensa, isso pode ser talvez ela pode ter uma endometriose, né? O que é endometriose? A camada interna do útero chama endométrio. Quando a mulher menstrua, a maior parte desse endométrio sai através do útero, cai na vagina, que é a menstruação. Mas como a trompa ela é permeável, ela é aberta, também cai sangue na cavidade abdominal. Uma das teorias para endometriose seria essa. Tem várias outras teorias, mas essa é uma teoria importante. Então, uma mulher que tem cólica menstrual, talvez ela possa estar desenvolvendo ou já ter uma endometriose. Então, eu acho que talvez deveria ir e ter uma avaliação. Lembrar que muitas vezes a paciente que tem uma endometriose, às vezes ela percorreu 5, 6, até 7 médicos. Tem um estudo aqui no Brasil mostrando que até a mulher, para detectar, passou por 7 médicos, porque não pensaram em endometriose, e ela tinha uma endometriose que vai causar dificuldades. São vários os processos que levam a dificuldade. Uma, às vezes por doença autoimune, uma por processo de alteração da ovulação, outra por aderência, às vezes, da trompa no ovário, intestino no ovário ou no útero, ou na trompa. Então, são importantes. Então, uma pergunta, às vezes tão simples, às vezes a gente pensa em inúmeros exames, e às vezes uma pergunta simples como essa, né? Pode ocorrer. Às vezes um próprio ultrassom, ele pode fazer uma avaliação, talvez, de um pólipo. Pólipo é tipo uma verruguinha no interior do útero, né? Às vezes passar no exame ginecológico uma cervicite, que é um processo inflamatório no colo do útero, são medidas simples. Se tem uma vida sexual principalmente na adolescente, eu acho que é uma medida boa, às vezes a avaliação de clamídia, né? Porque ela é uma doença silenciosa e que pode levar a obstrução de trompa, né? E principalmente quando tem vários parceiros sexuais, ou quando eu falo vários, não significa vários ao mesmo tempo. Até pode ser ao mesmo tempo, mas pode ser, durante um ano, teve alguns parceiros e, de repente, não usa nenhum método de barreira, um preservativo, né? Então, acho que isso é importante. São medidas, Então, muitas vezes, bastante simples, né? uhum. E a pessoa pode se cuidar.
a gente está quase chegando aqui. Na verdade, a gente limita em 30 minutos, mas não raro chega muito mais que 30 minutos nas nossas lives, né? E tem algumas considerações importantes que eu queria falar, né? Então, tem um monte de médico entrando aí, né? E por causa de você, provavelmente, né? E também Você tem. é meu, Oi? Oi? você é meu amigo. Por isso que Nossa, nisso, quantos anos, hein? A gente fazia um ambulatório, 25 anos atrás, lá no HC, né? Um enfermo do outro, você viu naquela vida corrida de começo de carreira também. é verdade. Hoje eu falo que a gente parecia é, é, dois continentes, né? Você na Europa e eu na América do Sul, né? De Ai, frente um para o outro, mas fazendo lados opostos, né? mas na Você verdade, né? até viu menopausa e É, você na é, na- reprodução. é, o Nilson na anticoncepção, menopausa e eu na reprodução, mas na verdade tem uma interface bem grande, né? Por isso que Muito o grande. Nilson fala com desenvoltura sobre reprodução, porque reprodução humana não é só ter, é evitar também. Então, para evitar tem que saber fazer também, né? É. Então, Eu, por isso você acaba sabendo. eu trabalhei Aí, um bom período, era muito diferente na área da reprodução também, né? hum, Eu ficava um dos dias na área de reprodução. Um dia eu era sei. laparoscopia e cirurgia, outro dia era anticoncepção, outro dia era climatério, um dia era da reunião e outro era reprodução, né? É, Então, eu acho eu, que essa interface é, é muito importante, é muito é, boa. tem, As é, nossas, tem que saber. Por isso que eu quero te aproveitar em algumas coisas importantes, né? De anticoncepção, né? E até quando que a mulher tem que se preocupar com anticoncepção? Porque senão ela vai engravidar. Por isso que eu falo dessa interface é importante. Então, até quando que ela... Estou com 44 anos, tem que pensar em anticoncepção? E outra, quais são os melhores métodos, logicamente, de maneira geral, é, vai avançando a idade, vai mudando o modo de evitar seu filho. Então, essas duas coisas que eu acho que é importante que as mulheres saibam que vai passar por essa fase, que elas tenham uma noção, pelo menos, dessas duas questões. O que você poderia me falar sobre isso, Nilson? então, a primeira pílula anticoncepcional, eu vou começar com a pílula. Ela surgiu em 1960, né? Então, a pílula anticoncepcional faz 60 anos, né? Foi em 60, nós estamos em 2020, são 60 anos, né? Ela passa a ser idosa a partir desse ano, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Alguns falam 65, mas no Brasil é adotado 60 anos. Então, a pílula anticoncepcional houve uma redução muito grande na quantidade hormonal, porque a quantidade hormonal exagerada podia levar a vários efeitos colaterais. Então, aos poucos foi tendo uma redução e mostrou que, apesar da redução, o medo que se tinha que pudesse ocorrer a gravidez com a redução de hormônio, mostrou que não, mantinha eficácia contraceptiva, reduziu os efeitos colaterais. Então, as pílulas anticoncepcionais antes falavam até 40 anos, depois foi para 45, depois se fala até 50 anos. Chegou aos 50 anos, você pode fazer uma avaliação. Entre uma cartela e outra, você pode esperar uma semana e faz uma avaliação de dosagem hormonal, né? Dosagem do FSH, por exemplo. Dosagem do FSH com estradiol. Se o FSH estiver elevado e o estradiol, que é o principal hormônio produzido pelos ovários, que é o que dá feminilidade, estiver baixo e o FSH alto, isso significa que ela está entrando no período de falência ovariana, de menopausa. Significa que se ela tiver menos do que 50 anos, ela tem que manter esse método anticoncepcional por pelo menos mais 2 anos. Se ela tiver uma idade, esse exame detectou que ela está entrando e ela tem mais nada, e aí vai depender. Ah, eu sou fumante. Ah, essa é fumante? Quantos anos você tem? Tenho 37. Fumante com mais de 35 anos, se fuma mais do que 15 cigarros por dia, está contraindicado a pílula combinada. Pode utilizar a pílula de progestagênio, pode tomar a injeção a cada 3 meses, mas o anel vaginal, o adesivo contraceptivo, a pílula anticoncepcional e a injeção mensal não pode. Pode utilizar o DIU de cobre, pode utilizar o DIU
de progesterona, né? E pode utilizar o DIU com um hormônio que é de progestagênio, e pode utilizar o implante. O implante dura 3 anos, o DIU de cobre até 10 anos, 5 ou 10 anos, depende do tipo, e o DIU que libera o hormônio, sendo a concentração maior dentro do útero, ele fica 5 anos. São métodos que podem ser muito bons. Doutor Nilson, eu não tenho... Minha vida sexual é uma relação a cada 15 dias ou a cada 30 dias. Bem, aí nessa relação, talvez um método de barreira, tá? Que acho que seria importante. Então, vai depender, né? Mas lembrar que os métodos de barreira, eles são eficazes contra doenças sexualmente transmissíveis, o que seria uma benesse, mas eles têm uma eficácia de evitar a gravidez menor, né? Então, se tem uma vida sexual mais frequente, eu não quero ter a preocupação. Então, uso o método hormonal. Eu não lembro também, porque eu tenho milhões de atividades. Então, usa um método chamado de longa duração. O que é método de longa duração? Eles são métodos que duram mais do que 6 meses. Então, no caso, nosso seria o DIU de cobre, que dura de 5 ou 10 anos, dependendo do tipo. O DIU que libera hormônio, né, que é o DIU com levonorgestrel, que dura 5 anos. E um implante contraceptivo que põe embaixo da pele, que ele dura em torno de 3 anos. Eu acho que essa live deu a oportunidade das pessoas realmente terem a opinião de um expert, né? Esses últimos minutos aqui foi muito valioso para as mulheres que estão nessa fase, né, da vida reprodutiva, né? E para saber como que pensa um expert no assunto, né? Eu acho que é muito interessante essas lives, porque eu tenho trazido pessoas de bastante conhecimento. Eu estou vendo que tem um monte de gente perguntando um monte de coisa, mas infelizmente não vai dar para responder tudo, né? Algumas coisas de maneira geral, né, que eu vou falar, então. Aí tem gente falando muito da idade, né, se dá para ter. Hoje, realmente, a gente consegue gravidez em idades bem avançadas. A gente fala médicos de maneira geral, não é eu nem o Nilson. De maneira geral, consegue-se. Aí, idade avançada, espermatozoide pouco, ou mesmo sem espermatozoide, é possível encontrar espermatozoide em algum lugar. Geralmente se consegue encontrar espermatozoide. Varicocele também, é possível ter filho com varicocele? É possível. Ovário policístico também, perguntou, ovário policístico compromete, né? Pode evitar, mas é muito fácil resolver. Na verdade, que a gente sempre aconselha aqui nessas lives é procurar seu ginecologista de confiança, né? E fazer o diagnóstico preciso da causa de infertilidade, depois ele te orientar a engravidar. Hoje tem muito ginecologista com conhecimento suficiente para fazer o tratamento. Em caso de dúvida, ele vai encaminhar para o especialista de confiança dele para fazer o tratamento. Então, essa que é a mensagem que eu costumo dar nas lives, né? Que primeiro que eu trago gente realmente de confiança, que pode dar uma informação que dificilmente vocês vão ter essa informação se não for passar em consulta com ele. Então, a maneira de vocês conhecerem pessoas realmente de bastante conhecimento. E por isso que eu chamei o Nilson. Agora, Nilson, você quer falar suas considerações finais? Porque nós já estamos aqui há 45 minutos já. Eu estava começando a dizer o seguinte, eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que a coisa mais importante, que é um marcador que todo mundo sabe quando nasceu, é saber a idade. Lembrar que é o seguinte, se você tem 32 anos, tem uma fertilidade menor do que quando você tinha 25, mas ainda é muito boa. 35 tem menos do que 32, mas ainda dá para ir bem. 38 já caiu bem, mas ainda assim é um pouco maior do que 40. Depois dos 40, 42, muitas vezes é ovo doação, né? Então, eu acho que tem que ter essa preocupação. Lembrar o seguinte, você tem o poder da decisão, mas lembrar que você tem um inimigo importante, chama-se idade. Não brincar com a idade. O problema é que a mulher moderna hoje, mulher com 50 anos, ela parece uma mulher de 35 anos em relação a antigamente. Ela é bem conservada, está no auge profissional, né? Então, às vezes, ela esquece que, do ponto de vista reprodutivo, talvez infelizmente, foi tudo feito para 18 até 30 anos, que é o suprassumo do ideal, né? Então, ela tem que lembrar isso. Apesar dela estar ótima, fazer bastante atividade física,
inteligência, rapidez de raciocínio, tudo isso, aprendizado fácil, mas, do ponto de vista reprodutivo, a idade é um obstáculo bastante importante. Então, acho que essa é uma Acho que mensagem principal. acho que o principal marcador realmente é a idade, né? E é muito comum as pacientes chegarem na clínica de reprodução humana e falar, doutor, eu tenho uma vida saudável, eu não fumo, não bebo, e meu antipiretroides está baixo, tem poucos ovos. Realmente é o que o Nilson falou. Então, a idade é preponderante sobre qualquer outro marcador, então é importante que se você pensa em ter filho, tenha filho, planeje, guarde os seus ovos, faça alguma coisa, apesar de você estar super bem, né? A gente também já está com uma certa idade, já estamos na. A gente está aqui fazendo planos ainda, mas na verdade já estamos na maioridade, né? Então, É mas a verdade. gente sabe disso que a idade não tem como enganar. A gente pode ficar até mais bonitinho, mas não tem como enganar. Passou o tempo, então as mulheres têm que ficar de olho nisso, né? É muito importante isso. E aí, Nilson, mais alguma coisa? Brigadão Não, pela, acho pela isso. live. É isso, né? Obrigado pela oportunidade de falar, né, Hum. com o pessoal. Acho que foi ótima. Essa é uma troca gostosa. Esse é um projeto que eu queria te parabenizar. Ele veio para ficar. Ele é fantástico. Eu acho que sem as pessoas saírem, ficando nas suas É. casas, fantástico, Então, porque ela ouve, ela é. sempre tem algum conhecimento novo que acrescenta, ela fica mais em alerta. E a medicina, né, Jorge? Eu aprendi uma medicina que era de tratar doenças. Hoje a gente faz o contrário, é para Hum, prevenir doenças, né? Que é hum. muito mais barato, é muito melhor, compromete menos, dá uma melhor qualidade de vida às pessoas, né? Então é o seguinte, então eu gostaria de agradecer a vocês que ficaram até agora, novamente o Nilson. Eu tenho sorte de ter amigos assim de bastante conhecimento, né? Amigos próximos, não é amigo assim, amigo, não amigos mesmo, né? Até de como frequentar a casa, o Nilson já veio em casa, então assim, amigos mesmo, tenho essa sorte de ter isso que eu vou procurar trazer essas pessoas, né? Que vocês podem ver que não são atuantes, né? Nem eu sou atuante nas mídias sociais, agora que estou aprendendo um pouquinho, e trancado em casa, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Aí surgiu de fazer isso e as pessoas têm gostado de participar e também as pessoas têm gostado de assistir. Então, que para mim acaba sendo gratificante, porque o que a gente queria fazer é uma coisa que tivesse um nível, não fosse uma coisa banal, né? Então, trazer pessoas de renome como o Nilson, para mim é um orgulho. E eu acho que para quem assistiu também, eu acho que é bacana ter a opinião de um expert. Obrigado, Nilson. Eu que agradeço, Jorge, você. É um prazer muito grande. Tive o privilégio de ir na sua casa, conviver com você, com a sua esposa maravilhosa, que é Roseli, né, com seus filhos. Acho que isso é importante. E essa troca é ótima. Então, agradeço novamente a oportunidade. Foi um prazer enorme. O que precisar, a gente está às ordens, tá? Prazer grande. Tchau, E tchau. a todos, Tchau. um abraço, tchau. A todos. Tchau, Tchau. tchau.